A gente esquece. Shalom, irmãos. Podem se assentar. Dani, eu mandei para você a pregação, se você quiser colocar os versículos. Hoje foi uma pregação a jato que o Senhor me deu. Na semana, estava conversando com o irmão Alexandre. Eu tinha separado já alguns textos, já estava com a pregação quase pronta. Aí, na sexta-feira de manhã, eu adquiri o hábito, graças à recomendação da minha esposa. Baixamos um aplicativo de audiobooks. Eu estou ouvindo bastante livros no carro, né? A pessoa passa 3 horas por dia dentro do carro, então dá para ouvir livros 3 horas por dia. Estou absorvendo muita coisa. E aí, sexta-feira, tinha acabado já o último livro e eu fui pegando ali na lista. Tem dezenas de livros na lista que eu estou com vontade de ouvir, mas de repente me chamou a atenção deles ali um livro chamado Manso e Humilde, né, que fala sobre a essência de Jesus Cristo, como é que é o coração de Jesus Cristo, e aquilo me chamou a atenção, e aí Deus tem tratado comigo no caso. Praticamente o tempo de ida inteiro ouvindo o livro, eu olhei e falei, capítulos de 15 minutinhos, maravilha, vou conseguir ouvir 4 indo, pelo menos uns 4 voltando, eu vou terminar esse livro rapidinho. Eu ouvi acho que 2 capítulos e travei, assim, fui o resto do caminho chorando. O povo no trânsito deve ver, achar isso meio louco, aí deve ter perigoso até, né? Dirigindo e chorando de soluçar, porque o Senhor se revela, né, por meio da tua palavra e por meio de estudos que manifestam a palavra, né? Então, fui quebrantado, fui muito abençoado. E aí, escolhi falar um pouco sobre essa temática. O Senhor, quando eu parei, eu tive que parar de ouvir, porque o Senhor estava trabalhando tanta coisa no meu coração, na minha mente. Eu tive que parar. Aí eu peguei o celular, eu tenho um grupo de WhatsApp que é eu comigo mesmo, só para poder gravar. Todo mundo tem, né? Para poder gravar algumas coisas, mandar alguns recados para eu ver depois. Aí eu comecei a gravar o que o Senhor estava falando comigo naquele momento, e Ele foi me dando versículos. Né? Então, ontem eu só organizei para trabalhar o que o Senhor está trabalhando comigo também, com os irmãos. E eu quero falar um pouquinho sobre o coração de Jesus. Vamos ler Mateus 11, 28 a 30, que é um texto que parece ser um dos únicos textos da Bíblia, se eu estiver equivocado, me perdoem, mas me parece ser o único texto da Bíblia que fale sobre como é o coração de Jesus. Jesus mesmo está falando uma característica do seu coração. Mateus 11, 28 a 30 diz assim: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Algumas versões dizem, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui ele diz, eu sou manso e humilde de coração. Né? Deus é onipotente, onipresente, onisciente, todo-poderoso. Não há nada que se compare ao nosso Deus. Ele está sentado num alto e sublime trono, é o que diz a palavra. Mas ele fala que, mesmo estando assentado num alto e sublime trono, mesmo estando em posição tão elevada, o seu coração é manso e humilde. Essa é a essência do coração. Quando a gente fala de coração, né, biologicamente, estamos falando do centro do corpo. Né? Tem altas discussões lá na faculdade sobre qual é o órgão mais importante, qual é aquele que se parar, o corpo inteiro para. Né? O nosso corpo todo ele é muito interligado e muito completo. Então, qualquer membro, qualquer parte do corpo que falhar vai afetar o todo. Mas se o coração parar agora, neste momento, a pessoa não sobrevive segundos. Se ele parar, em questão de segundos, a pessoa vem a óbito. Nenhum outro órgão, se parar, o corpo vai morrer tão rapidamente quanto se o coração parar. Né? A gente vê pessoas que o cérebro para, tem morte encefálica. Né? E a pessoa, às vezes, com equipamentos, consegue sobreviver, como, né, a gente fala que a pessoa está vegetando, né? Porque ela não tem mais consciência, mas a pessoa sobrevive ainda por anos, às vezes. Né? Há outros órgãos também, mas o coração não. O coração, então, ele é o centro do nosso corpo físico. Né?
E espiritualmente, ele é um centro também da nossa alma, da nossa consciência. A gente fala que a mente é onde fica a consciência, mas a palavra diz, inclusive, enganoso é o coração do homem. Ou seja, o nosso coração é influente na nossa consciência. Ele pode nos enganar se nosso coração não estiver no lugar certo. Então, o coração ele também tem essa centralidade da nossa consciência, da nossa alma. Então, quando Jesus está falando, o meu coração é manso e humilde, ele está falando da sua essência, de quem ele é, né? E ele diz mais ainda, ele diz, vinde e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Então, a gente tem algo para aprender com o Senhor nessa sua característica. Né? Glória a Deus, porque ele é um professor manso e humilde. Se a gente tem que aprender com ele, ele é o nosso professor. Ele é um professor que é manso e humilde no seu tratar conosco. Né? A palavra manso e a palavra humilde, né? Manso, tardio em irar-se, né? Não significa que ele não se ira, mas mesmo na sua ira, ele é sábio para trabalhar uma repreensão. Ele é sábio para tomar uma decisão, né? Seja mais branda ou mais rígida, para o nosso bem. Isso é ser manso. E humilde é ser simples, ser acessível. Né? A palavra diz em vários momentos, utiliza o termo humilde para simbolizar simplicidade financeira, né? A pessoa que não tem muitos recursos, mas normalmente ele utiliza essa palavra humilde para falar do coração, para falar da sua essência, para falar de uma característica da pessoa, a pessoa ter humildade. Né? E Jesus é assim. E ele diz, venha os cansados e sobrecarregados, os oprimidos, este é o que eles chamam, são as pessoas que ele chama para perto. Às vezes, a gente pode se enganar. Deus que é tão perfeito, tão grande, nosso Rei dos Reis, dono do ouro e da prata, Deus é muito rico em todos os aspectos. Deus é muito rico financeiramente, porque tudo que tem valor pertence a Ele. Deus é muito rico moralmente, porque Ele é o Pai da verdade. Toda beleza, tudo que é digno emana dEle, vem dEle. Nós não podemos acessar nada que é bom se não for por Ele. E este Deus, tão magnânimo, tão grande, tão rico, Ele é manso e humilde de coração e chama para perto de si aqueles que estão sobrecarregados, que estão oprimidos, os pecadores. Nós, humanamente, a gente acha que quanto mais rica é uma pessoa, mais ela desprezaria o pobre. E, infelizmente, a gente vê isso acontecer, não vê? Lá fora, as pessoas, às vezes, que são muito ricas, elas ficam soberbas, elas acham que o fato de terem dinheiro faz delas mais especial ou superior às outras, simplesmente porque as outras, de repente, não têm o mesmo recurso financeiro. Então, infelizmente, na natureza humana isso acontece. Quanto mais rica a pessoa não dá para generalizar, não dá para dizer que todas são assim, mas, infelizmente, é uma tendência que a gente vê. Ela menospreza o pobre. Quanto mais belo ou mais bela for a pessoa, ela despreza aquilo que é feio. Aquilo que é tido socialmente como uma pessoa que não é provida do padrão de beleza daquela sociedade. Né? A gente tem desprezo. A gente não quer por perto pessoas que nós consideramos feias. Quanto mais puro, mais desprezaria o imundo. Né? Quando a gente tem um conceito de nós mesmos, nós humanos, pecadores, de pureza, a gente olha às vezes para uma outra pessoa que é considerada socialmente impura ou imoral, como se ela fosse menos valida, como se ela fosse algo menor, desprezível. Mas Jesus não é assim. Jesus é rico, alto, belo e puro, mas ele não despreza o pobre, ele não despreza aquele que é pecador, que está imundo, ele não despreza aquilo que o mundo diz que é feio. Ele, pelo contrário, ele diz, vinde a mim. Vinde a mim, vocês que estão cansados e oprimidos. Vinde a mim, vocês que são tidos como feios. Vinde a mim, vocês que são pobres. Vinde a mim, vocês que estão imundos. E eu vos darei alívio, ele diz. Né? Tem muitos versículos da Bíblia em que mostra Jesus fazendo isso, Jesus mostrando. Porque se essa é a sua essência, é claro que todas as suas ações vão permear essa essência, vão expressar essa essência. Ele não poderia fazer diferente. Em Mateus 14, diz assim,
E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Ele viu uma população cheia de doenças. Ele, que tem uma visão muito maior do que a nossa, a gente vê uma pessoa paralítica, a gente pensa, ok, paralítico. A gente vê uma pessoa com roupas maltrapilhas e sujo, a gente olha e fala, é um mendigo. A gente consegue enxergar o que os olhos veem. Mas Jesus vai muito mais além disso. Ele olhou para aquela multidão e falou, eles estão enfermos. Eles têm enfermidades no corpo, na alma, e ele se moveu de íntima compaixão e curou essas enfermidades. Em Mateus 8, 2 e 3 diz, e eis que veio um leproso e o adorou, e disse, Senhor, se quiseres, podes me tornar limpo? E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo, e o que Jesus disse? Quero. Ele falou, Jesus, gente, um leproso naquela sociedade era tido como a pessoa mais imunda, né? Tinha o rigor ali por ser uma doença contagiosa, né? Nos livros de Levíticos, Deuteronômio, a gente vê quais eram os ritos, qual que eram a forma de cuidar de um leproso, e uma delas era um afastamento social, porque ela podia contaminar outras pessoas, né? Então ele tinha uma doença que era física, mas as pessoas olhavam para ele como imundo moralmente falando, espiritualmente falando. Era a pessoa que ficava à margem da sociedade. Ninguém queria tocar, ninguém queria falar com essa pessoa. Ninguém nem se preocupava em alimentar eventualmente, né? A gente sabe que o mundo inteiro fazia cidades para leprosos, né? Então criavam cidades abandonadas e mandavam seus leprosos lá para morrerem. E esta pessoa, imunda fisicamente e moralmente perante a sociedade, ele estendeu a mão para Jesus e falou, Jesus, se você quiser, me cura. E a resposta de Jesus é a resposta mais linda, que mostra a sua essência. Jesus respondeu, quero. Eu quero. E ele fez não apenas uma bênção, você ali 3 metros, está curado, tá? O que Jesus fez, segundo esse texto? Que a gente acabou de ler, não sei se está aí na tela. Estendendo a mão, quem falou alguma coisa? Tocou-o. Ele tocou o leproso. Ele não só quis, como ele tocou o leproso. Pensa a sociedade vendo isso. Quem é aquele louco que está tocando num leproso? Né? Eu tenho mais uns 10 textos aqui, mas eu acho que eu já vou adiantar uma frase que eu coloquei aqui embaixo, que é, socialmente, né, até por conta dos textos de Levítico, Deuteronômio, até porque muitas dessas doenças eram contagiosas, entendeu-se que a pessoa que toca um leproso ou uma pessoa cerimonialmente impura, entendia-se que ela ficava impura. Então, a pessoa que cuidava de alguém, né, nessas condições, ela também tinha que passar por uma série de procedimentos, de lavagens, de troca de roupas, lavagem de roupas, ela precisava ficar afastada do resto da sociedade. Algumas coisas faziam com que elas precisassem ficar separadas por um dia ou até por uma semana. Então ela tinha que se afastar do arraial ou ficar presa na casa dela, porque ela era considerada imunda, suja, impura cerimonialmente, né? E aí a gente não está falando isso só de impureza física, porque impureza física você toma um banho. O que seria cabível, né, como orientação? Tomar um banho, afastamento da sociedade, ficar isolado, lavar as roupas ou queimar as roupas, em alguns casos. Mas, para além disso, a pessoa tinha também que sacrificar normalmente. A maior parte desses motivos de impureza, a pessoa ainda tinha que sacrificar. Ela ia depois até o templo e levava o animal, e esse animal era sacrificado pela impureza, para que ela se tornasse pura novamente. Ou seja, temos uma impureza que ela é física, mas aqui a gente está tratando de uma impureza moral, uma impureza espiritual. Então, a limpeza física a gente lava, e a impureza moral, a impureza espiritual, precisa de sacrifício. Esse era o entendimento ali. Mas muitas dessas pessoas, no tempo de Jesus, já não tinham nem possibilidade ou acesso a purificação pelo sacrifício.
Essas pessoas não eram aceitas nos templos. Alguns textos, vários textos dizem, né, que essas pessoas ficavam na porta do templo. Elas não entravam. Não sei exatamente se era proibido entrar, ou por conta desse estigma, por conta dessa marca que ele carregava na sociedade, ele não se sentia pertencente àquela comunidade ou digno de entrar no templo. Mas o fato é que todas as curas, a maior parte das curas que aconteceram fora do templo, muito deles nas portas do templo. As pessoas não entravam, porque elas eram tidas como impuras, e elas passavam anos nessa condição. Mas a Bíblia tinha ali as suas formas de trazer pureza, o sacrifício, e isso não estava acontecendo mais como deveria. Essas pessoas eram párias da sociedade, elas eram marginalizadas. Né? Por quê? Porque as pessoas passaram a ter medo. Se você tocasse numa pessoa que era impura, você se tornava impuro. Aí você tinha que sacrificar também. Então as pessoas não queriam nem chegar perto. E tinha, gente, a forma como fazer isso. Não era proibido tocar nessas pessoas. A palavra dizia que, se você tocasse naquela pessoa, você também ficaria impuro, você vai passar por um procedimento de banhos, de sacrifício, e voltava a ser puro. Então, se um filho adoecesse, que mãe ia deixar de cuidar do seu filho porque ele estava doente? Ai, mas eu vou ficar impura. O que ela ia fazer? Ela vai, ela cuida, ficou impura também, e quando deu o tempo da doença, os dois passam pela purificação e está tudo certo. Vai deixar a criança ali abandonada, à própria sorte? Que pai faria isso? Deixar o seu filho ali, doente, à própria sorte, por medo de ser impuro? Né? A gente teve aí esse período difícil do Covid, e quantos pais não adoeceram porque ficaram cuidando dos seus filhos? Aí você vai ter que fazer isolamento social. Tá bom, vou deixar a Elisa no quarto dela, com 4 anos, quando ela teve Covid. Fica aí, filha, no seu quarto. Ai, pai, mas eu preciso de ajuda para ir no banheiro. Se vira, eu não quero me contaminar. Como? Né? Não faz sentido. Então, todos nós, quando os nossos filhos adoeceram, a gente ficou ali do lado. A gente adoeceu também? Também. Lá em casa, provavelmente foi o contrário. Eu que devo ter passado para Elisa. Mas, se a criança vai para a escola, né, ela adoece rapidamente, ela passa a doença para a gente. E a gente vai cuidar. E depois da doença? Depois a gente vê, depois a gente purifica, depois a gente limpa, depois a gente faz o que é necessário. Porque o pai não vai abandonar o seu filho. Né? Agora, o que aquela sociedade vinha fazendo era isso. Ela abandonava os seus doentes. Ela abandonava as pessoas que eram consideradas como impuras. Elas não queriam se relacionar com elas. Tem até, eu não coloquei aqui o versículo, de que acho que era um fariseu que estava no templo, pedindo perdão pelos seus pecados, dizendo assim: ah, Senhor, obrigado, porque eu não sou como esse pobre pecador aqui indigno. E o pecador estava dizendo: ai de mim que sou pecador, me perdoa, Senhor. Aí Jesus disse: qual dos dois recebeu perdão naquele dia? O pecador, porque ele admitiu. Então, esse exemplo mostra como aquela sociedade estava afastada estava com pouca compaixão. Inclusive, os líderes religiosos, eles tinham por essa função. O sacerdote é que tinha que analisar a ferida da pessoa para ver se a ferida era de morte ou não. Era a responsabilidade dele. Os líderes religiosos é que tinham que dizer se a pessoa tinha que ficar um dia, uma semana, qual era o tempo de purificação dele. Depois da purificação ele voltava. Era o sacerdote, eram os líderes religiosos daquele tempo que tinham que fazer essa função. E eles estavam mais preocupados em dizer: ainda bem que eu não sou que nem ele. Né? E quando Jesus estende a mão para tocar um leproso, isso era um escândalo. Por quê? Porque eles eram movidos por uma mentalidade humana de que, ao tocar aquela pessoa, eu me contamino e eu não quero me contaminar. Mas o que aconteceu? Jesus se contaminou com aquelas pessoas? Ele tocou leprosos, ele tocou prostitutas, ele tocou pessoas que tinham todo tipo de doença. Ele se contaminou? E o que aconteceu? A pessoa foi purificada. Então, isso invertia a mentalidade humana daquele tempo, que se alguém que é puro tocar o impuro, ele se tornaria impuro também. Mas Jesus, ele era a pureza. Ele não podia se contaminar.
E ao tocar uma pessoa impura, a pessoa impura que era purificada. Vários textos, Jesus simplesmente disse, tua fé te curou, vai, não peques mais, quero, levanta, quero, você está curado. Esse é o coração de Jesus. É um coração que quer o pecador. É um coração que se sente atraído pelo pecador. Não pelo pecado. O pecado é desprezível. Deus despreza o pecado também. Mas ele não abandona o pecador. Em Mateus 9:36 diz, e vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Marcos 6:34, e Jesus saindo viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Esse texto de Marcos, eu entendo que é a mesma situação que a gente acabou de ler em Mateus. Ele teve grande compaixão, porque eles eram ovelhas sem pastor, desgarradas, e ensinou-lhes grandes coisas. Mateus 15:32, Jesus, chamando os seus discípulos, disse, tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer. Eu não quero despedi-las em jejum, para que não desfaleçam no caminho. Deus quer as pessoas alimentadas, nutridas. Lucas 7:12-15 diz, e quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão a ela, e disse-lhe, não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam. E disse, jovem, a ti digo, levanta-te. E eis que fora o defunto, assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. Uma outra coisa que eles não podiam fazer era tocar os mortos, né? Isso também deixava eles impuros. E ele disse aqui que ele tocou. Eu não sei exatamente o que é o esquife, né? É o tecido? É o tecido que cobria. O manto, é a cama? É como se fosse o caixão. Mas era algo do morto, era algo que estava em contato direto com o corpo. Então, ao tocar ali, a sociedade diria, ficou impuro. Mas o que aconteceu? O menino levantou, assentou-se e começou a falar. Né? Devia ser sanguíneo. Mal voltou dos mortos, já estava falando ali. Né? Pegou e entregou a sua mãe. E o que moveu o coração de Jesus naquele momento? Aqui o texto diz, quando ele viu a mãe chorando. O sofrimento daquela mãe tocou o coração de Jesus. A dor, né? A opressão, a sobrecarga, tocou o coração de Jesus, que é manso e humilde. Em João 11:32-36 diz, tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou os seus pés, dizendo, Senhor, se tu estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando ouviu chorar, também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se em seu espírito e perturbou-se. E disse, onde puseste? Disseram-lhe, Senhor, vem ver. E Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus, vede como o amava. O que movia o coração de Jesus o fez derramar lágrimas, o sofrimento dos outros. Jesus amava Lázaro, tenho certeza, mas não foi isso que tocou o coração de Jesus. Jesus conhecia Lázaro. Pelo que a Bíblia conta, Jesus já tinha um relacionamento com aquela família. Lázaro ia para a glória. Lázaro estava bem. Mas o que tocou o coração de Jesus não foi o seu amor por Lázaro, foi o sofrimento daquelas mulheres, as irmãs e os judeus que estavam ali no entorno, chorando a morte daquele ente querido. A dor das pessoas tocou o coração de Jesus e fez ele chorar. Tem 2 textos só na Bíblia que fala de Jesus chorando. Esse é um deles. O outro está aqui em algum lugar. Eu não lembro se eu coloquei aqui ou se eu só li. Que Jesus, chegando em Jerusalém, chorou pela cidade. Chorou porque a cidade ia matá-lo. Chorou porque aquelas pessoas iriam fazer aquilo. Ele chorou pela pecaminosidade da cidade. Né? Foram os 2 momentos, os 2 textos em que a palavra diz que Jesus chorou. Né? Um deles foi vendo a cidade caída. A cidade que sempre foi objeto de amor, de carinho
do Senhor. E o outro foi quando ele viu aquelas pessoas chorando uma morte. Né? Ele se move no seu coração. Né? E diante disso, ele não podia ficar parado, chorando, sofrendo. Pensou, Jesus chega ali no funeral de Lázaro, aí a Marta e Maria chorando, Jesus, se você estivesse aqui, ele podia, verdade, né? Minha irmã, abraça aqui, ele era tão bom, né? Jesus fez isso. Jesus ficou ali, abraçando, chorando junto, né? Moído no seu interior, chorando. Não, Jesus agiu. Ele agiu. Ele falou, calma, gente, calma, ele só está dormindo. Tirem a pedra aí, vai. Tirem a pedra. Imagino, essa cena deve ter sido incrível. Né? Deve ter sido maravilhosa. Tira essa pedra aí. Não, Jesus, ele já cheira mal. Tira a pedra. Eu imagino que ele já tinha parado de chorar nessa hora. Se bobear, já tinha um sorrisinho no canto da boca, assim, porque ele já sabia o que ele ia fazer. Ele já sabia a alegria que aquilo ia trazer para o coração daquelas pessoas. Ele sabia que essa história ia ser contada de geração em geração para mostrar que ele vence a morte. Então, acho que o coração de Jesus saiu da tristeza que o fez chorar pela dor dos seus irmãos, dos nossos irmãos, para uma alegria sabendo que o que ele ia fazer ia trazer vida. Porque é isso que Jesus faz. É para isso que ele quer o pecador perto. Ele se atrai pela dor humana, porque ele pode curar. Porque ele pode trazer alegria, ele pode trazer salvação, ele pode trazer esperança, ele pode trazer a vida. Aleluia. É para isso que ele veio ao mundo. Marcos 2, 16, 17. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos, porque ele come com aqueles publicanos e pecadores. E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes, os sãos não necessitam de um médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Né? Ele não veio para aquele fariseu que estava dizendo, ainda bem que eu não sou pecador como aquele ali. Essa pessoa não precisa. Né? Ela não precisa de cura. Ela precisa, bacana, você acha que está fazendo certo? Né? Não se vanglorie disso. Se você só está fazendo certo, é porque o Senhor Jesus morreu na cruz por você, para que você pudesse fazer o certo, porque somos todos pecadores. E aquele que é puro, purifique-se ainda mais, é o que diz a palavra. Então, se você fala, glória a Deus, porque nesta área eu não estou pecando, aleluia. Continua assim, tá, irmão? Não baixa a guarda. Não olha para os lados. A palavra diz, aquele que é puro, purifique-se ainda mais. Né? Então, se a gente se considera puro numa área, continua zeloso, porque o inimigo anda ao nosso derredor. E se ele puder, ele nos traga. Então, não baixa a guarda. Mantenha os olhos fixos em Jesus, mantenha os olhos fixos na sua graça e misericórdia, no seu sangue, e não titubeia. Mas você já está bem. O que vai atrair o coração de Jesus com mais intensidade é aquele que está precisando. Jesus é como o pastor que, sabendo que tem as suas 99 ovelhas bem no aprisco, ele deixa elas lá, elas estão bem, estão seguras, e vai correr atrás daquela que se perdeu. Não porque ele não ama as 99, mas é porque ele está tranquilo. Essas aqui estão bem. Eu vou atrás daquela que está desgarrada. Né? Jesus é assim. Ele vai atrás. E ele diz, venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Né? Já falei aqui um pouquinho da pureza, da impureza. Mas é interessante porque essa questão da impureza gerou um sentimento de repulsa nas pessoas que eram puras. Né? Foi passando um tempo que em nenhum momento a Bíblia diz para a gente ter repulsa pelas pessoas que são impuras. Pelo contrário, principalmente era requerido dos sacerdotes, dos levitas, aqueles que cuidavam espiritualmente do povo, que eles tivessem zelo por essas pessoas. Era eles que iam cuidar dessas pessoas. Eram eles que iam entrar nas casas que tinham um bolor, tinham um mofo, para verificar se aquele mofo podia ter conserto ou se ia ter que derrubar a casa. Ele tinha que entrar para verificar isso. Ele tinha que observar de perto as manchas nas peles das pessoas para poder identificar se aquilo era uma afecção contaminante ou não.
né? Ele não era para ele se afastar. Ele tinha que estar ali exercendo o papel dele. Mas isso gerou, naquela sociedade, um sentimento de repulsa. Imagina, onde já se viu? Ele está comendo com publicanos. Ele está andando com pecadores e prostitutas, é o que diziam deles. Quem é aqueles seguidores de Jesus? Aquele bando de gente torta. Aquele bando de gente pecadora. Ali no meio tinha publicano, tinha mentiroso, tinha assassino, tinha idólatra, tinha prostituta, tinha todo tipo de gente ruim. Mas eles encontraram Jesus, eles ouviram o chamado de Jesus, e eles permitiram que Jesus lhes tocasse. Então aqueles seguidores de Jesus já não eram mais, isso é que o povo não conseguia enxergar, já não eram mais aquelas pessoas pecadoras. Elas tinham encontrado o caminho. Depois, assim que foi chamado o povo, aquele grupo deixou de ser chamado de os pecadores, os sujos, para o povo do caminho. O povo que encontrou o caminho para a purificação. É claro que a gente tem que continuar humilde para entender que, mesmo sendo justificados pela fé, pelo sangue de Jesus, nós continuamos pecando, nós não somos melhor do que ninguém. Mas naquela época, gerou esse sentimento. E Jesus chocou o mundo ao se relacionar com os impuros, falar com eles, tocar neles, comer com eles, entrar em suas casas. Né? Quando Jesus via uma prostituta ou um leproso, seu impulso não era repulsão e distanciamento, mas ele ia na direção dessas pessoas. Ou permitia que essas pessoas viessem até ele. O seu coração se movia em piedade e compaixão. Né? O mesmo Jesus que chorou quando Lázaro morreu, chora por nossa dor hoje. Jesus, ele tem íntima compaixão da nossa dor. O mesmo Cristo que tocou nos leprosos, prostitutas, paralíticos, toca em nós nesse tempo, mesmo nós sendo sujos, mesmo nós sendo pecadores. Esse é o coração do nosso Jesus. Esse é o coração, um coração piedoso, um coração compassivo. É um coração perfeito, um coração puro, um coração maravilhoso, um coração sem pecado, sem mácula. E ele se preocupa com aquilo que mais aflige a minha alma. Mesmo ele não pecando, ele não sabe o que é estar no meu lugar de pecador, de conviver com o pecado no dia a dia. Mas ele se move de íntima compaixão. Aí nesse momento eu vou abrir o meu coração e falar um pouco sobre o que eu senti quando eu entendi isso. Né? Porque, não sei quanto a vocês, irmãos, mas às vezes a gente cria uma imagem de Jesus que eventualmente é distante do que Jesus é de verdade. Tem até uma música que eu estava ouvindo na semana que falava sobre Jesus ou a imagem que dele criei. Né? Às vezes a gente cria uma imagem para nós de Jesus que não corresponde à verdade, à realidade de Jesus. Né? E alguns de nós, de repente, acreditam que Jesus tem uma repulsa pelo pecado. Ou simplesmente não pode estar no mesmo lugar onde há um pecador. Eu não vou perguntar, mas talvez alguns de vocês passem por isso. Tem vergonha de pedir perdão para Jesus. Tem vergonha de falar, hoje eu não posso ir na igreja porque eu pequei. E como assim eu vou para a igreja, a casa do Senhor em pecado? Jesus não vai me receber. Não sei quantos de vocês já passaram por isso. Quando você está numa situação de pecado, numa situação de opressão, sobrecarregado, o inimigo ele sopra isso no nosso ouvido. Você não é merecedor. Jesus não vai te aceitar desse jeito. Jesus não quer você desse jeito. Jesus tem nojo de você, tem repulsa. O inimigo fala isso nos nossos ouvidos. E isso é uma mentira. Por algum tempo da minha vida eu entendi dessa forma. Depois eu percebi que não era assim, mas às vezes fica alguma marca, alguma coisinha ali dentro. E quando a pessoa está mal, quando está em pecado, ou quando sem querer, não sei se sem querer, mas quando a pessoa peca, vem aquele sentimento de inadequação, aquele sentimento de acho que acabaram as minhas chances. Para mim, eu acho que é esse o sentimento que passa no coração e na mente de alguém que se desvia. Porque como justificar a pessoa que tem experiências com o Senhor, tem experiências com o Santo Espírito de Deus, de repente muda,
deixa de seguir a Cristo, deixa de vir à igreja. E aí você vê o mesmo comportamento que a gente vê no mundo na pessoa. Ela começa a frequentar lugares de trevas, ela começa a ter atitudes de trevas, ela começa a mentir, ela começa a falar palavra torpe, ela vai para a imoralidade. Aí você olha e fala, caramba, não é a mesma pessoa que eu conheci. E, infelizmente, acho que todos nós aqui conhecemos alguém que se perdeu do caminho. Como isso pode acontecer se a pessoa conhecia Jesus? Será que ela conhecia Jesus ou será que ela conhecia uma imagem distorcida de Jesus? Eu imagino que na cabeça dela, ela deve ter lutado contra o pecado por um tempo. Todos nós lutamos contra o pecado. Todo mundo aqui, sem exceção, luta contra pecados. Essa pessoa também lutava. Mas em algum momento, ela deve ter acreditado nessa mentira do diabo, de que aquele pecado fazia com que Jesus não queresse mais ela, que as chances dela tinham acabado. Não, minhas chances acabaram. Eu acho que o que eu fiz dessa vez foi demais. Jesus não vai mais me aceitar. Nem preciso perguntar, nem preciso pedir perdão. Aí a pessoa acredita nessa mentira. E aí, se na cabeça dela Jesus não vai mais perdoar, de que adianta continuar no caminho? Aí a pessoa se larga mesmo no mundo. É uma das coisas mais tristes que existe nesse mundo. Muito mais triste do que guerra, muito mais triste do que se determinado partido ganhar, muito mais triste do que a briga entre irmãos, mas triste mesmo é uma pessoa indo para o inferno. Uma pessoa que nunca conheceu Jesus é terrível. Mas você olhar para uma pessoa que já conheceu, se perdeu, acreditou na mentira do diabo, isso devia deixar a gente muito amargurado. E certamente deixa o coração de Jesus muito triste. Certamente faz Jesus chorar. Porque ele sabe a dor que isso vai gerar. Mas Jesus Cristo não é assim. Vou parar de falar do outro lado, né? Vamos falar da verdade aqui. Jesus Cristo não é assim. A gente acabou de ler vários versículos, vários textos, mostrando que Jesus tocava no pecador. Jesus comia com o pecador. Jesus falava com o pecador. Jesus curava o pecador. Ele estava, sim, no mesmo ambiente que o pecador. Eu não lembro quem a Jéssica estava falando comigo, de um outro autor que ela leu, que fala que o pecado ele é tão grave, e depois que você entende que Jesus não te abandona e o Espírito Santo de Deus está com você, inclusive quando você está pecando, isso, para mim, denota ainda mais a gravidade do pecado. Porque muitos de nós pensam que quando a gente está pecando, o Espírito Santo não está lá. Ele não está vendo. Ou ele tem nojinho, torce o nariz e não olha para o que você está fazendo. Mas ele olha. Ele olha e provavelmente ele está ali de mão estendida, dizendo, não faz isso, meu filho. Você começou a fazer, para com isso, meu filho. Muda. Ele está lá. Enquanto você está pecando, ele está lá, olhando o que você está fazendo. Mas não com repulsa, mas com tristeza, com dor no coração dele. Mas o mais importante, ele não te abandona. Ele não torce o nariz. Ele não vira o rosto. E ele não encurta a sua mão, ele não retrai a sua mão. Ele continua de mão estendida, porque é para isso que ele veio. É para isso que ele veio. Para estender a mão e te tirar do buraco. Para estender a mão e te limpar, te purificar, como noiva reta diante dele. É para isso que ele veio. Porque como ele ia virar o rosto se ele veio para isso? Ele não veio para aqueles que estão sãos, ele veio para a gente que é pecador, que está impuro, que é imundo. É para isso que ele veio. Então, irmão, se você, em algum momento da sua vida, você acreditou nessa mentira, se em algum momento na sua vida você se considerou impuro, indigno de acessar a graça e a misericórdia, irmãos, receba nesse momento a verdade. Este que você acreditou não era Jesus. Essa é a imagem que o inimigo pintou para você. Porque o Jesus verdadeiro, ele é manso e humilde de coração. E ele é compassivo no seu íntimo. E ele não te abandona. Ele vai estender a sua mão. Mesmo você tendo feito aquele pecado. Não acredite na obra do maligno. De que você não tem mais jeito. Você tem jeito sim.
Porque Jesus vai dar um jeito em você. Jesus vai te endireitar. Jesus vai te purificar. E mais do que isso, ele ainda vai casar com você. Ele ainda vai casar com você. Ele vai te purificar e vai te fazer ser a noiva que ele merece. Pura, perfeita, limpa, imaculada. Ele faz isso, não é nosso esforço. Não é o nosso jejum, não é eu ler muito os textos bíblicos e fazer rezas repetidas vezes. Né? Ler o texto bíblico nos aproxima da verdade, que é Jesus. E aí a verdade nos purifica. Dedicar tempo de oração nos aproxima de Deus. E aí Deus nos purifica. Não é na nossa força. Não é porque eu fiquei de joelho muito tempo. Não é minha força. É na força de Deus. É Ele que cura. Ele que nos limpa, nos purifica. A gente viu Jesus fazendo isso. Eu lembro que depois eu fiquei ouvindo o meu áudio e eu repeti o tempo todo. Como a gente não vê essas coisas? Está tudo ali escrito. Está tudo escrito. Eu li aqui 10 versículos de Jesus tocando, falando, comendo com os pecadores. Como a gente ainda às vezes acredita na mentira do diabo? É só ler. Está escrito. Está escrito na palavra. Acessa a palavra, irmão. Lê a palavra. Está escrito. Deus deixou tudo escrito para que a gente pudesse acessar a verdade, a perfeição. E aí deu uma coisa mais grave. Às vezes a gente tem essa imagem de Jesus porque a gente acha que ele é como a gente. Porque nós temos nojo daqueles que são tidos como mais impuros que a gente. Nós temos nojo daquele que é sujo fisicamente, fedido, mal vestido. Se entra uma pessoa nessas condições, no mesmo recinto que você, qual é o teu primeiro impulso? Ir lá abraçar a pessoa e dizer se ela precisa de algo? Ou torcer o nariz e falar, ai, credo, que nojo dessa pessoa. Qual é o nosso primeiro impulso? Porque o nosso coração é enganoso. Nós, infelizmente, nossa mente, às vezes, foi moldada por esse mundo. Mas nós precisamos renovar a nossa mente com a mente de Cristo. Nós temos repulsa daqueles que fazem pecados terríveis que nós não praticamos, como se o meu pecadinho fosse mais justificável. Né? Ai, não, eu não fiz tal coisa, imagina. Uma coisa que eu falo muito para os meus alunos, né, na faculdade, eu falo muito sobre mentira, sobre fazer fraude em prontuário, em prescrever medicação que a pessoa não precisa, só para você ganhar lucro, porque a indústria farmacêutica paga coisas para os médicos, às vezes, para que eles receitem essas medicações. E aí eu falo muito com isso para os alunos. Falo, não façam isso. Isso é corrupção. A gente, agora, na época de eleição, a gente faz tantas críticas aos políticos. Não, porque aquele é ladrão. Não, porque aquele outro é sujo. Aquele outro é o mal lavado. Né? A gente faz tantas críticas por aqueles que roubam milhões. Eu falo, mas às vezes, eu falo isso para o meu aluno, mas às vezes você, no seu consultório, prescrevendo a medicação que não é a mais adequada para a pessoa, só porque você ganhou algum dinheiro da indústria farmacêutica, você está sendo igual. Só muda a cifra. O valor só é menor. Mas a personalidade, o caráter é o mesmo. Então não importa se roubou milhões ou se roubou R$2. Roubo é roubo. A pessoa que roubou 2 milhões, se tivesse acesso aos R$2, se tivesse acesso aos milhões, pegava também. Então é literalmente sujo falando do mal lavado. Não tem essa de diante de pecado, pecadinho, pecadão. As consequências do pecado podem ser diferentes. Né? As consequências podem ser diferentes. Agora, diante do Senhor, tudo é pecado. Então, não tem por que a gente ter repulsa de alguém que tem um pecado que a gente considera moralmente pior, se a gente também tem pecados. Ai, mas eu não peco como aquele, eu só dei uma mentira, só uma mentirazinha pequenininha, uma mentirinha, o pessoal usa até expressões, uma mentira boa, uma mentira justificável. Mentira é mentira, né? Eu ia tentar não usar esse termo, né? Mas a pessoa até usa termos racistas, né? A gente usa disso. Não,
graças te dou porque eu não sou pecador como aquele outro ali. Nós temos um coração que pensa assim, infelizmente. Nós temos repulsa. A gente diz que tem nojo e até desejamos o mal das pessoas. A gente deseja, às vezes, até o mal de quem tem uma visão política diferente da nossa. Tema delicado de falar logo hoje, né? Mas aquele, não sei o que é ista, né? Aquele esquerdista, aquele direitista, aquele isso, aquele aquilo. A gente, infelizmente, ouviu pessoas cristãs dizendo: se fulano ganhar, a culpa é de vocês deviam morrer primeiro. Imagina, dizer isso num altar, desejando a morte só porque votou no fulano ou no ciclano. Cadê a compaixão? E eu conheço tanta gente, eu ouço todo tipo de argumento. Eu conheço gente que acha absurdo votar num porque ele é filho do diabo, e tem gente que acha absurdo votar no outro porque ele é enteado do diabo, sei lá. Os dois lados têm argumentos. Os dois têm argumentos de repulsa pelo outro lado. Nós, infelizmente, somos assim. A nossa natureza caída, desde Adão, faz isso. Então, às vezes, a gente acha que Jesus, como a palavra diz, a pessoa até diz isso, né? A palavra diz que Jesus é 100% Deus, mas ele também é 100% homem. Então, ele também sentiu isso e aquilo. Gente, não dá para comparar a gente com Jesus, vamos combinar? Sabe aquela frase, o que Jesus faria? A gente tem que entender que isso não se aplica para tudo. Ai, se Jesus estivesse fazendo o pecado que eu estou fazendo, o que ele faria? Amigo, essa situação hipotética não tem como existir, porque Jesus não pecou. Jesus não sabe o que é ter que pedir perdão para Deus. Jesus nunca precisou pedir perdão. A palavra diz que ele não pecou, então por que ele pediria perdão? Ele é reto. A palavra, Jesus não sabe o que é se arrepender. Né? Então não dá para a gente se comparar com Jesus. Não dá para achar que porque o nosso coração tem esses sentimentos que o de Deus ia ter também, que o de Jesus ia ter também. Não tem como a gente olhar para um pecador do mesmo jeito que Jesus olha, humanamente falando. Só retificados pelo Senhor, somente lavados e com a nossa mente 100% moldada à mente do Senhor, o nosso coração moldado ao coração de Deus, que a gente vai poder sentir isso. Então não dá para a gente achar que Jesus também teria esse nojinho da gente. Nós, infelizmente, somos pecadores, mas Jesus não é. Então ele não é assim. O coração de Jesus é manso e humilde. Ele não pensa em nós e não sente como nós. Ele não pensa como a gente pensa, ele não sente como a gente sente. Ele não tem repulsa ou nojo, ele tem compaixão. Aquilo que a gente diz como indigno e nojento, Jesus olha e fala, ele é movido no seu íntimo de compaixão. Ele se move. A palavra diz, ele é movido no seu íntimo. Isso significa que ele não fica lá parado falando, oh, tadinho. Ele se move em direção ao pecador. Ele não tem medo do pecador. Ele não tem repulsa do pecador. A gente achar que Deus seria assim, seria colocar ele numa caixinha, né? Imagina, a gente, no alto da nossa humanidade, achar que Jesus teria repulsa, que ele não pode estar no mesmo ambiente. Infelizmente, eu já ouvi isso e eu já acreditei nessa mentira. De que Jesus não pode estar no mesmo ambiente onde tem pecado. Como assim Jesus não pode? Jesus e não pode na mesma frase não cabe. Ele pode, todas as coisas. Ele podia até pecar. Se ele escolhesse, Jesus veio como homem. Por isso que o inimigo tentou ele. Ele até poderia, mas é porque ele não faz. É uma escolha. Quando Jesus escolheu vir à terra, isso foi uma escolha. Quando Jesus disse não para o inimigo que estava tentando ele, isso foi uma escolha. Jesus pode todas as coisas, mas ele não quer. Ele escolhe estender as mãos para a gente. E ele pode estar no mesmo ambiente que um pecador. Se não pudesse, toda a obra da cruz estaria anulada. Não é? Se ele não pode estar no mesmo espaço que um pecador, ele não pode estender a mão. Ele não pode auxiliar.
E se a palavra diz que todos nós somos pecadores, então ele simplesmente não poderia falar algo no nosso ouvido, o Espírito Santo. Ele tem que estar no mesmo lugar que a gente. Quando a gente está no louvor, que está gostoso, aí o ministro fala que vocês estão sentindo a presença do Deus vivo neste lugar? E a gente diz, estou, a gente sente a presença dele. Aqui só tem um monte de pecador. Então, ele está aqui. Ele está conosco o tempo todo. Ele pode. Não limita o poder de Deus. Não limita o poder de Deus. Ele pode todas as coisas. Essa, inclusive, ele não só pode, como essa ainda é a maior alegria dele. Lucas 15, do 4 ao 10 diz: que homem dentre vós, vendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida, até que venha achá-la? E achando-a, põe sobre os ombros, jubiloso. E chegando em casa, convoca os seus amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Então esse é o texto que diz que Jesus vai atrás da ovelha perdida. Mas não para aí. Ele volta e faz grande festa e diz: alegrem-se comigo. Ou seja, ele está alegre, ele está jubiloso, porque aquela ovelha que estava perdida foi achada. E digo-vos, assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende uma vela, varre a casa, busca com diligência até achar, e achando-a convoca as amigas vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei uma dracma perdida. Essa a gente sabe como é que é o sentimento, né? Que quando a gente vai pegar aquela roupa que a gente não usa um tempão, tem lá 10 reais, a gente fica muito feliz, né? Opa, achei dinheiro aqui. É esse sentimento. Olha, esse dinheiro que eu não sabia que tinha, agora eu tenho. Ó, que legal, que gostoso. Né? Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo, que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A alegria. É por isso que ele estende a mão. Olha, quem que estava comigo? Era a Nath que estava comigo sábado? Eu não lembro se foi na escolinha que a gente ministrou com as crianças. Foi sábado, né? Mas a gente falou algumas coisas que fizeram efeito na Elisa, porque ela está pregando a semana inteira. E tudo que a gente fala é uma gracinha. A gente está conversando na mesa, falando sobre algum assunto, e ela, deixa eu falar. Fala, filha. Ela fala, é por isso que Deus faz essas coisas, porque Ele sabe o que a gente precisa, e Ele sabe que isso vai deixar a gente bem e feliz. Por isso que Ele faz, porque Ele quer o nosso bem. Por isso que a gente tem que obedecer a Deus. Eu falei, aleluia. Está entendendo? Aleluia. Por isso que a gente tem que obedecer, porque o que Ele diz, Ele só diz porque Ele quer o nosso bem. Aí ele fala, por quê, filha? Porque Ele se alegra quando a gente está bem. Olha que coisa linda. Olha que verdade maravilhosa Ele entendeu. Que Jesus se alegra quando a gente está bem. E a gente está bem quando a gente obedece. Por isso Ele dá ordens corretas. Ele nos orienta de forma adequada e correta para a felicidade. Não é para o mal. Ai, Deus está fazendo isso com uma aprovação, porque Ele quer que eu me prive de tal prazer. Se Ele está querendo te privar desse prazer, é porque esse prazer leva para a morte. Porque ele criou uma natureza e tantas coisas lindas para dar prazer genuíno para a gente. Ele criou alimentos saborosos para dar prazer para a gente, flores bonitas para dar prazer para a gente. Ele criou muitas coisas lindas para o nosso bem. Porque é isso que Ele quer. É isso que move o coração, transformador em tristeza, pranto e alegria. Casa de pranto em festa. Esse é o dom de Deus. É isso que Ele quer. Né? O que mais traria alegria ao coração manso e humilde de Jesus é simples. Uma vida que volta para Ele. É isso que o move. Salmos 34, 18 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Quem é que está com o coração quebrantado e o espírito contrito, senão um pecador? E Ele está perto, é o que diz aqui. Perto está o Senhor. Ele não está longe, irmão. Se você achava que Ele estava longe, estamos trazendo aqui uma grande verdade. Ele está perto. Ele está perto. E por fim, eu deixo então um convite. A gente precisa
conhecer a Cristo. Nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer a Cristo. Eu achava que conhecia. Aí eu percebi que eu preciso conhecer mais. Uma verdade, né? Quanto mais a gente conhece, mais a gente percebe que precisa conhecer. Em parte porque, infelizmente, a gente tem muitas deturpações e o nosso coração é enganoso. E em parte porque conhecê-lo gera tanta alegria, gera tanto prazer que isso passa a nos mover também. Cada vez que a gente conhece mais uma faceta de Jesus, mais um aspecto de Jesus, é como se a gente tivesse... É o tesouro mais precioso que a gente pode ganhar. Isso enche o nosso coração de alegria. Então, quanto mais a gente conhece a Jesus, mais a gente quer conhecer Ele. E a melhor forma de conhecer é a palavra. É lermos a palavra. João 1 diz, no princípio, Ele era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus, Ele era Deus. Jesus Cristo é a palavra. Então, quando a gente pega a palavra nas mãos, nós estamos acessando a Jesus Cristo. Então, se a gente quer ser um pouco mais imune, um pouquinho mais resguardado das mentiras do inimigo, a gente precisa conhecer a verdade. A gente precisa ler a palavra. Não adianta só ouvir a pregação. Oi? É isso que o Marcelo falou? Ah, então eu não preciso só... Eu vou na igreja, ouço a pregação e tá bom para mim na semana? Não tá bom. Glória a Deus, porque Deus prepara ministros da sua palavra. Glória a Deus, porque hoje a gente tem muitos recursos. A gente tem o YouTube, a gente tem podcast, a gente tem audiobooks, a gente tem livros para ler de pessoas inspiradas por Deus para nos ajudar, né, na revelação da sua palavra. Mas isso não substitui o acesso direto à palavra. Não substitui. Não substitui. Aqui você gosta muito de comer um doce. Comer uma balinha que tem o sabor daquele doce, é a mesma coisa? Agora que está na moda banoffee. É a mesma coisa? Tem tudo de banoffee. Essa semana eu comi uma pipoca sabor banoffee. Aquela pipoca gourmet? Uma delícia. Mas não é igual comer a banoffee. Você pode chupar uma bala sabor banoffee. Vai ter aquele sabor artificial banana com doce de leite. Não é a mesma coisa que comer a banoffee. Não é a mesma coisa. Você pode ouvir da palavra de Deus e ser abençoado, mas isso tem que te impulsionar a buscar Jesus na fonte. E a gente precisa conhecer a Jesus, irmãos. É esse o sentimento que ficou muito claro, porque às vezes a gente não conhece Jesus na sua plenitude. A gente ainda tem muito conceito errado dentro de nós. E a gente só vai tirar esses conceitos quando a gente acessar a verdade. Ora, ouve a palavra, ouve o pregador do podcast, não tem problema. Ouve músicas, Deus fala conosco por meio de músicas. Vários momentos também que eu estou ouvindo música no carro, aí Deus pega aquela música, eu peguei um álbum que fazia uns 15 anos que eu não ouvia, mas Deus falou um monte comigo, foram 4 músicas em sequência, que gente, me detonou. Sexta-feira é um bom dia, sexta-feira é o dia que eu estou mais tranquilo na faculdade, então eu vou mais calmo no carro, e aí Deus me pega de sexta-feira para falar. Deus fala conosco através das músicas, Deus fala conosco através da natureza, Deus fala conosco através dos irmãos, mas nada substitui o que Ele fala conosco diretamente pela sua palavra. Então busque, irmão, busque. Faça um plano de leitura, ore a Deus e fala, Deus, que livro eu quero que você quer que eu leia hoje? Vou ler o livro de Juízo. Sei lá, o que Deus quer para você? Pergunta e lê. Conheça Jesus Cristo pela palavra. Ele vai se revelar a você. E Ele vai trazer luz para cada cantinho que ainda tiver treva. Cada cantinho que ainda tem dúvida, Ele vai trazer a verdade e vai tirar essa dúvida. Vai te dar segurança, vai te dar tranquilidade, vai te dar paz, vai te dar a sua verdade. E Ele vai mostrar para você que Ele é manso e humilde de coração. E aí nós vamos poder falar, como Jó disse, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então abra os olhos, irmão, e lê o que está escrito. Veja Jesus Cristo manifesto na sua palavra. Esse é o principal segredo para conhecer a Jesus. Amém? Então é isso. Levante-se, convido os irmãos que vão ministrar.
Pense agora nesse momento se você acreditava nessa mentira. Se em algum momento você pecou e achou que aquele pecado seria grande demais, ou que Deus já me perdoou tantas vezes, ele deve achar um cara de pau, acho que dessa vez ele não vai me perdoar. Traga à sua mente a situação que você se sentiu abandonado ou abandonada. O dia que você se sentiu que Jesus não estava com você naquele momento. E peça para Deus te mostrar essa situação novamente, mas agora com os olhos dele. Peça para ele te mostrar. Não tenha medo da dor. Não tenha medo de abrir essa ferida. A palavra diz que Deus abre a ferida para curar. Deus abre a ferida que às vezes está doendo, está cheia de pus, está toda infeccionada, para limpar, para purificar, para derramar bálsamo. Dói. A ferida que estava ali fechada, cheia de pus, se você abrir para cutucar vai doer. Mas só assim para tirar toda aquela infecção que está lá no fundo. Só assim para tirar tudo aquilo que traz dor contínua. E se ele limpar, se ele purificar, se ele tirar toda a fonte de infecção, se ele tirar tudo aquilo que te faz manter a ferida ali, latejando, depois de limpo, ele vai fechar, ele vai derramar bálsamo e finalmente a ferida vai ser curada. Eu oro para que o Senhor abra os teus olhos, para que Ele permita que você veja, naquela situação que você tinha como situação de dor, aquele momento que você se sentiu desamparada, desamparado, sozinho, sozinha, abandonada, que Ele te mostre que Ele estava ali, que Ele te mostre que Ele estava de mãos estendidas. Às vezes a gente não enxerga, porque o pecado nos cega, o pecado nos faz afastar do Senhor, mas isso não parte dele. Ele não se afasta, a gente se afasta. Nós escolhemos mantê-lo longe, até mesmo por conta da vergonha do pecado. Mas abre mão, isso é orgulho também. Abre mão disso agora. Deixa Jesus te ver sem reservas. Deixa Ele acessar cada pecado, cada dor, cada dificuldade. Pense que é isso que vai trazer alegria para Ele. É difícil, irmão, eu sei que é. A gente acha que pode ser cansativo. Não acredito, Deus vai ter que me curar e me limpar desse pecado de novo. Mas isso não traz tristeza para Ele. Tristeza para Ele é ver você distante. Você se abrir para que Ele te acesse. Você se abrir para que Ele te cure. Mesmo que Ele tenha que fazer isso pela 10ª, 20ª, 100ª vez. Isso traz alegria para Ele. Ele limpar tuas feridas traz alegria para Ele, irmão. Então, se você ama o Senhor, você quer ver Ele alegre, permita que Ele te trate. Permita que Ele te cure. Isso vai trazer alegria para o coração de Deus.